Salve Corinthians, salve galera do Timão, fiel. Corinthians, pessoal, tá complicado, pessoal. Pessoal, se teve uma coisa boa ontem, foi só a estreia do Garro. Quero saber de você, o que acharam? Eu gostei, mas não podemos esquecer que o Matias Rojas, quando estreou nessa mesma pegada. Porra, esperançoso, todo corintiano tava esperançoso, agora sim, agora temos um meia. E deu no que deu, virou o que virou. Pessoal, mas eu acho que o Garro vai ser diferente. Pela postura dele em campo ontem, dá pra ver que será diferente do Matias Rojas. Gostei, chamou a responsabilidade, procurou o jogo, foi incisivo. Gostei da estreia do Rodrigo Garro ontem. E você, o que pensa? Comente aí, use o espaço de comentário para dar sua opinião. Pessoal, outra coisa, mano, essa defesa do Corinthians é uma zona, pessoal. Mano, esse Torres, esse Félix Torres, se continuar jogando o que tá jogando assim, é melhor colocar o moleque da base. Outra coisa, o Rian tem que ser titular absoluto no lugar do Maicon, porque esse Maicon é um morto-vivo. O Rian, mano, o moleque tem fome, ele vê ali a bola como um prato de comida, ele tem fome, tem vontade de jogar. Tá na hora do Rian ser titular no Corinthians. Wesley também. Pessoal, comente aí e fortalece com like, beleza? E repito, essa defesa do Corinthians vai fazer a gente sofrer esse ano. Ou contrata, ou a gente cai. Pessoal, fortalece com like aí e se inscreve no canal, beleza? Vamos bater essa meta aí de 1000 likes. Eu quero saber a sua opinião sobre a estreia do Garro. E também falar do Félix Torres. Será que eu tô enganado? Será que eu tô vendo outro jogo? Comente aí, pessoal. Nos melhores momentos aparece, nos 93 minutos, uma falta cobrada, acho que foi do Garro ou do Rojas? A falta é o Rojas. Então, assim, nos 90 minutos, o Santos foi melhor. Com um primeiro tempo espetacular, coletivamente, um time envolvendo, jogadores se aproximando do onde estava a bola, para facilitar ali a movimentação, jogadores conscientes, com boa marcação. O Corinthians não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Corinthians pouca coisa fez, ou quase nada. No segundo tempo, o Santos começa com oportunidade de fazer o segundo e tentar esfriar um pouco o jogo, mas em dado momento o Santos entrega a bola para o Corinthians e vamos passar o sufoco aqui. Passou sufoco no final. Passou sufoco, mas um sufoco que também não foi lá grande coisa, porque o Corinthians não conseguiu produzir. O Corinthians, em determinado momento do jogo, era uma bola, vamos tentar isso aqui, mas sem nenhum tipo de organização. Joga a bola lá na frente. Não é só nesse jogo. Mas o problema não era o Mano Menezes? Lá na frente. O problema não era o Mano Menezes? Era também porque isso tinha com ele. Sim. Ele era o técnico de um time que fez isso domingo de manhã. E era o Mano Menezes. Eu vi, eu tava lá, eu vi. O dia inteiro, assim. E aí o problema não era o Silvinho? O problema não era o Lázaro? O problema não era o Luxemburgo? O problema não é só Será que não está na hora da gente olhar os verdadeiros problemas dos clubes? Eu só discordo um pouco do Tá trocando de técnico Thiago. toda hora e não muda nada. Só discordo um pouco do Thiago porque teve muito time que passou por reformulação, o próprio Santos. Né? Então, assim, o estágio do Corinthians, a gente sabe que começo de temporada, tem jogadores que vêm de fora do futebol brasileiro, até tem uma questão de adaptação, mas o futebol do Corinthians não tem futebol. O time não apresenta um futebol coletivo. É muito no desespero quando chega ali uma parte final do jogo. Ontem foi assim, não tinha estratégia. Eu te diria que faz 4 anos que é isso. Fora os espasmos de Renato Augusto e Roger Guedes, o Corinthians, mesmo com o Vitor Pereira, era isso. Que jogo que desenvolvia com o Vitor Pereira, do meio para frente, coletivamente? Não tinha, não tem. E outra coisa, o Corinthians não está passando por reformulação, o Corinthians passou por um desmanche, um desmonte. O meia mesmo, o Garro, apareceu ontem. Aliás, relativamente bem no que pode render. Então, por enquanto, é desmanche, tem menos do que tinha. Ô, Celso, e aí é a diferença do que a Nath falou. Vários times passam por reformulação. Só que no caso do Santos, o presidente Marcelo Teixeira chegou, Carille, fizemos uma reformulação, é ano de Série B, toma que os caras montam um time novo. Mas os caras chegaram, estão lá. Sim. O Santos tem mais do que tinha. Sim, É que no sim. Santos, assim, falando em números, não números exatos, mas é mais ou menos assim, ó. Saíram 15, chegaram 15. É isso. No Corinthians É saíram isso. 14 e chegaram 3. Não são números exatos, mas é mais ou menos isso. Saíram 15 e chegaram outros 15 aqui para substituir.
muitos deles melhores dos que... Sim. Muito melhores dos que estavam lá no ano passado. Os laterais, por exemplo, esse Rainer parece ser bom jogador. Bom jogador. Não foi só ontem, quando jogou improvisado do lado esquerdo. Aderlan o Aderlan também, o João Schmidt, o Pituca. São muito melhores dos que estavam no ano passado. Sim. O próprio Gil, certo? Qualificou, E no Santos Corinthians, saíram 12, chegaram 3, 4. Sendo que, ou 4, 5, 2 chegando agora. E Um se machucou, outro estreou ontem. Tá aí, basicamente essa a diferença. E alguns na prática, Abel, a gente também não sabe, o futuro é cedo para julgar alguns jogadores, mas na prática, o Félix Torres entrega menos do que o Gil vinha entregando, num caso específico. Posso te falar outro? Só o Ranieri reforçou. E sempre falamos, ou tentamos, ou procuramos falar, com todo respeito aos jogadores, mas temos que falar. Por exemplo, o Hugo tá muito pior que o Fábio Santos, que parou a carreira. Tá, o Fábio Santos não estava bem, afinal, tanto que ele parou, né? Terminou a carreira, mas o Hugo, lateral, que está jogando no Corinthians, não só no jogo de ontem. Não tem condição, gente. O Fagner consegue estar pior que o Fagner da temporada passada, que já foi uma temporada abaixo também. E aí entra o time. Você está num time bagunçado, o sistema defensivo não funciona, vai estourar no lateral, o zagueiro vai estar sempre no 1 contra 1, Félix Torres vai estar sempre desprotegido. Então, por tudo isso, tem o contexto da equipe afetando o desempenho individual de alguns jogadores. E aí, outra coisa que parece ser um problema também do Corinthians é que esse deslocamento da realidade da diretoria parece que está passando para jogadores, para a comissão técnica. Acabar o Ranieri sair de campo fazendo ali Série A para a torcida do Santos é provocação. É de futebol, legal. Mas o cara dá própria munição para daqui a pouco começar a atacar o Corinthians. Porque o Corinthians está... Hoje, a realidade é lutar contra rebaixamento no Campeonato Paulista. Não, o que preocupa mais do Ranieri, acho que para mim, foi o pior jogo dele pelo Corinthians. Ele vinha se destacando, jogando bem. E mesmo assim... com o Corinthians jogando mal, ele vinha jogando bem. Então, ontem ele jogou... Ele ficou tão apagado que foi substituído. E assim, só para esclarecer, não sou contra jogador fazer provocação, a torcida ali... Ele fez porque provavelmente os caras estavam xingando ele ali. Estavam xingando. Mas esse é o ponto de entender o momento do Corinthians. O momento do Corinthians é alarme ligado, olha, risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, um futuro que até agora é sombrio. Então, é dar uma segurada também, até para o jogador não ficar, daqui a pouco, achar que está no patamar que a diretoria acha que ali, eu dou um desconto, o cara sai de cabeça quente, o time está perdendo mais uma, está jogando mal, aí ele sai, o torcedor, o adversário está xingando, ele de cabeça quente foi ali e tirou sarro, enfim, um rebaixamento do Santos. Mas precisa cuidar com esse tipo de coisa que daqui a pouco serve de munição contra os próprios jogadores do Corinthians. Quem dá munição é a diretoria, né? Que fala demais. Principal. Essa aí criou uma série de problemas. Agora, o Corinthians hoje não tem nada, não tem conjunto, a gente já falou da defesa. O meio-campo, então, a bola nem passa por lá há muito tempo, tanto que o destaque é o Ranieri. É um time que corre errado. E o ataque, Nath, o Pedro Raul, com apenas 2 partidas pelo clube, já entrou no rol dos que morrem de fome porque a bola não chega. Esse morreu de fome mesmo, não é que nem o caso do Yuri Alberto, que com a bola dominada perdia gol. E o Yuri Alberto entrou também, mais uma atuação. Mas ontem num teve contexto... uma bola para chutar, chutou lá em cima. O Pedro Raul, no primeiro tempo, eu desafio alguém que mostre 2 ou 3 imagens dele tocando na bola. A bola não chegou. Não, tem o recorte do pênalti que ele tá próximo da bola, mas fora isso... Mas é que o Pedro Raul é um centroavante de menos mobilidade, é um cara que fica mais preso na área. O Yuri Alberto... Tem que chegar para ele. Mas quando contrataram ele, sabia eu disso. Sim. Então, assim... Vamos fazer, desculpe, a gente vai fazer análise do Garro, que estreou ontem. Antes disso, eu só quero responder uma pergunta que apareceu agora há pouco na tela. Se o Santos merecia um placar mais elástico. Eu vou responder já dando a minha opinião. Pelo que produziu, até merecia. Mas não mereceu, para mim, porque faltou qualidade no ataque. Né? Se tivesse atacantes melhores, mais capacitados, poderia ter feito mais gols, ganhado de 2, 3. Produziu para isso, mas não mereceu placar elástico porque não teve qualidade para isso. É minha opinião. Complete rápido para a gente falar do Garro. Ainda sobre o Santos, atenção também para essa coisa de deixar o adversário gostar do jogo. Porque, para a sorte do Santos, era esse adversário incompetente de ontem que a gente está falando. Ao longo do campeonato, se dá essa sopa aí, nem o resultado magro teria conseguido.
Vamos falar agora do Garro. Rodrigo, né? Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que estreou com... E a gente tem aí um mapa de movimentação, um mapa de calor, para a gente fazer uma análise tática do Garro. Você não vai ler esse título que merece um prêmio de jornalismo, um prêmio Pulitzer? Você gosta Garrou a chance de ser titular? É a pergunta. O Garro é mineiro? Ele fala mineirês também? Garrou, senhor? Tá agarrado? Agarrado. Vamos rodar a vinheta aqui. Professor, Rodrigo Garro. Já entrou. A gente viu pelos números, né? Eu acho que o forte dele foi a participação. Participou muito, chamou o jogo. Para quem está chegando de fora, isso é importante. Mais do que de fora, está chegando de fora do país, né? Tem toda aquela história de adaptação. Então, ele tentou chamar o jogo para si. Tem o ritmo também, O né? time é que não ia junto, né? Tentou chute de longe, a gente viu, os números dizem muito, o próprio mapa diz respeito à participação no campo todo, ou pelo menos na área em que ele deve atuar. Será que eu sou... Como fizeram com o Renato Augusto. Exato. E até em algum momento da temporada passada com o Rojas. Nossa, chegou o Rojas, achou meia... Pera, tem um jogador que está chegando de outro país, que alguns têm muita dificuldade de adaptação, independentemente da idade. Aconteceu com o Rojas, o Orelhano no Vasco, que jogou uma temporada e já saiu. Então, isso é comum. Então, é natural que o cara, deu para ver, tem qualidade, boa batida na bola, um cara que sabe armar o jogo. Isso daí, as credenciais dele estão postas. A questão é, esse cara sozinho num time bagunçado não vai resolver. Não vai ser, nossa, o time do Rodrigo Garro. Não é para isso, é um jogador bom, interessante, tem qualidade técnica superior à maioria dos jogadores de meio e ataque do Corinthians, porém, não é o caso de ser dependente do Garro. Então, o Corinthians não pode cair nessa armadilha, até para não colocar uma responsabilidade desproporcional no jogador, de que ele é a solução de todos os problemas. Não é. Tem de apostar muito no novo treinador, como ele vai utilizar o Garro, como o sistema coletivo do Corinthians vai melhorar, vai ser avante não só pelo meia, mas também usando as laterais, infiltração, pisada na área dos jogadores de meio campo, tudo isso. Então, o Garro está nesse contexto de um time muito desarrumado, não é um super craque que chega, veste a camisa e faz o time jogar sozinho, não é esse ponto, mas um bom jogador que, se houver organização e se houver mais repertório do time, pode ajudar bastante. Acho que luz no fim do túnel, como disse o professor? Eu acho que a leitura é inversa. Ele vai ajudar a desbagunçar. Não porque seja um gênio da bola, por característica. Sim. Esse time pede um jogador com essas características. Como pede algumas outras coisas que eu espero e até acredito que Antônio Oliveira vai perceber. Se você botar o Pedro Raul fazendo o pivô, de repente um time que com tanta carência de qualidade pode tentar o Yuri Alberto no que ele é melhor, vindo pelo lado, de frente para o gol, em velocidade. Para isso, o Garro pode ajudar, que pode ser o cara que pode municiar tanto o Yuri quanto o Pedro Raul para fazer o pivô. Tem uma série de coisas que o Corinthians tem que resolver. Aquela questão dos laterais, se não confia nos laterais, ou pelo menos em um dos laterais, talvez um esquema com 3 zagueiros. Eu sei que o elenco também é curto para se pensar em 3 zagueiros, mas precisa tentar soluções ali. Não, mas eu concordo com você, Abel. Diga. Você falou, a atuação do Garro ontem. Uma atuação para uma estreia, um cara que chegou com essa temporada tortuosa, treinando, mas não jogando. Ok, uma atuação ali, nota 6. Nada demais. Mas... Um meia do Corinthians, exato, tem que jogar muito mais. Não, mas nada... Para a bagunça que tá, até que foi razoável para a estreia. Uma atuação aceitável, mas muito corintiano deve ter olhado... Opa, esse cara aí é diferente, olha... Por quê? Está acostumado com um sarrafo baixo. Do momento, né? Depois da saída do Renato Augusto, ficou uma lacuna ali. E o Garro chega para tentar preencher, mas, de fato, expectativas proporcionais à realidade, ao momento do jogador, um cara que ainda precisa se provar no futebol brasileiro, até na própria carreira, é a chance dele de acontecer, de ter projeção. Então, por tudo isso, é ter muita calma também para não jogar no colo de um jogador só a responsabilidade de organizar um time inteiro. Você usou a palavra realidade na sua fala, e a realidade do Corinthians no momento
é lutar para não cair no Paulista. Por incrível que pareça, faltam 6 rodadas, então já foi metade. 6 rodadas, o Corinthians tem 5 derrotas e uma vitória, faltam 6 jogos. Um deles é o clássico contra o Palmeiras. A Nath discorda? Eu não acho que o Corinthians vai cair. Não, mas tem que se preocupar com isso. Tem 3 jogos em casa, tem jogos em disputa direta ali pela zona do rebaixamento, mas pensar que o Corinthians, apesar dessa bagunça, com o time que tem, era para estar jogando mais. Ontem você não estava conosco. Não. Eu falei ontem e repito aqui, também acho que o Corinthians não tem time. Mas o alerta tá ligado. O time está horroroso, péssimo, mas tem outros do mesmo nível ou pior. Dá para se salvar, até com a chegada do Garro, que de repente melhora um pouquinho. Mateuzinho vem ou não vem, né? Vamos ver se vem mesmo. Enfim, vem um novo técnico, tem que ver como ele vai chegar, como vai se adaptar. Vai ter tempo? Não tem muito tempo. Eu acho que o Corinthians não cai, mas tenho certeza que o Corinthians tem que se preocupar com isso. E o técnico de ontem, Kozlowski, ele pensa igual. Vamos acompanhar. Olha, a gente não pode enganar o nosso torcedor, né? E chegar aqui e falar que nós estamos pensando em título. Hoje a realidade nossa é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Simples assim, né? Se amanhã ou depois a gente conseguir embalar 2, 3 vitórias e aí sim nós conseguimos vislumbrar uma situação de classificação, com certeza o Corinthians embala e vai brigar pela essa classificação. Mas no momento, hoje, a nossa principal foco é tirar o Corinthians dessa situação que, volto a dizer, é inadmissível e a gente não merece estar aí. É difícil você jogar no Corinthians, né? É difícil você ter 5 derrotas numa equipe como o Corinthians. A gente não está acostumado e nunca vamos nos acostumar com isso. É uma coisa que eu bato de novo, é inadmissível. Esse é o sentimento nosso do vestiário. Inadmissível o Corinthians perder 5 jogos. Mas nós vamos dar a volta por cima e vai ter que ser no domingo contra a Portuguesa. Pessoal. É inadmissível, é inaceitável. O Corinthians não pode chegar a esse tipo de situação nunca, pessoal. 5 jogos. 5 jogos com derrotas consecutivas, pessoal. Acredite se quiser. Essa é a fase do Corinthians. Mano, eu não sei. Nem em 2007. 2007, quando o Corinthians caiu, eu não vi o Corinthians acima. Jogar tão mal assim. Nem quando caiu eu não vi isso. Eu não lembro quando foi que o Corinthians tá tão mal assim. Pessoal, eu volto a falar, ainda precisa de uma reformulação. Tá na hora do Corinthians encostar o Cássio, o Fagner, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ó, se o ano passado o Fagner já era uma murrinha, uma carniça, uma mundiça. O ano passado ele já era uma murrinha. Esse ano tá pior ainda. Agora imagine aí. E o Maicon. E esse Hugo. E o Hugo? Mano, eu tô sentindo saudade do aposentado Fábio Santos. Eu garanto que se botar o Bidu lá, não sei se o Bidu tá inscrito no Paulista não, até porque ele ia sair pro Juventude ou pro Vitória. Nem sei se ele foi inscrito no Paulista. Mas o Bidu é melhor do que esse Hugo, pô. Olha o que eu tô falando. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, hein? Não esquece daquele like. A meta é 1000 likes. E eu sei que você, fiel, mesmo nessa fase, vai fazer chegar aos 1000 likes. E você que não é corintiano, que tá aqui também, fortalece aí. Tamo junto e vai.